Olá, meus alunos. Bem-vindos a mais uma aula. O tópico escolhido para a gente trabalhar hoje foram os divisores, que é um complemento do último tópico que a gente viu, que eram os múltiplos. Então, vamos ver um pouquinho sobre divisores hoje. Primeiro, o que é ser um divisor? Coloquei assim para vocês. Quando dizemos que um número é divisor de outro, queremos destacar que o resultado da divisão entre esses dois números é um número inteiro. Essa parte é muito importante. Divisor está muito associado a isso, ao resultado da divisão. Sempre que uma divisão der um resultado exato, der um número inteiro como resposta, a gente pode afirmar que um número é divisor do outro. Coloquei como exemplo para vocês, podemos afirmar que 4 é divisor de 28, ou seja, se a gente dividir 28 por 4, a gente consegue ter um resultado inteiro? Em outras palavras, tem algum número que a gente multiplica por 4 que vai dar 28? Essa ideia, de antagonismo a gente tem que ter. A multiplicação é o contrário da divisão. Então, a divisão é o contrário da multiplicação. A gente tem que ter essa ideia em mente. Se a gente dividir 28 por 4, vai dar um resultado inteiro, Com isso, então, a gente pode afirmar que 4 é um divisor de 28. E agora, ao contrário dos múltiplos, que eu falei para vocês, que os múltiplos são os números que completam a tabuada. Nos divisores, a gente não pode afirmar isso. Cada número tem uma quantidade finita de divisores. Por quê? Alguns números eu consigo dividir e outros não. Então, os divisores de um número são todos os números que a gente divide ele e tem resultados finitos. Ou seja, o que a gente faz é, pegando o exemplo anterior de novo, 28 dividido por 4 vai dar 7. Mas, coloquei como exemplo para vocês, se a gente dividir 27 por 2 vai dar 13,5. Ou seja, o 2 não é um divisor do 27, porque gera essa parte decimal do número. Então, sempre que uma divisão der um número decimal na resposta, significa que ela não é exata. E isso é o que a gente vai ver aqui nos conceitos do número de divisores. Peguei de novo aí. Agora eu peguei o 12. Tem alguns números que a gente pode dividir 12 por eles e dar um resultado exato. Já outros, se a gente dividir 12 por eles, não vai dar um resultado exato. Então, sempre que a gente coloca dessa forma aqui, D maiúsculo entre parênteses 12 significa divisores de 12. Então tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Esses aqui são os únicos números que, se a gente dividir 12 por eles, vai dar um resultado exato. Qualquer outro número que a gente tente dividir 12 não vai dar um resultado inteiro, exato. Ou seja, o que a gente tem aqui são todos os divisores de 12. Sempre traçando paralelo, entre os assuntos, os múltiplos de um número são infinitos. A gente pode multiplicar um número por qualquer outro. Mas isso não acontece na divisão. Às vezes a gente não consegue dividir um número por outro. Até consegue, mas aí o resultado não vai ser inteiro. Então, é importante a gente saber quantos números são divisores de outro. Para isso, tem uma regrinha que a gente vai utilizar aqui. Coloquei para vocês como exemplo os divisores de 42. Eles são 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e 42. Essa regra aí a gente chama de tabela de setas. Por quê? Se a gente for pegando as extremidades dos divisores e multiplicando, a gente tem que conseguir chegar no nosso número estudado. Por exemplo, 42. 1
vezes 42 vai dar 42. 21 vezes 2 vai dar 42. 3 vezes 14 vai dar 42. E por último, 6 vezes 7 também vai dar 42. Isso ajuda a gente a reconhecer os divisores de um número. Caso a gente esquecesse, por exemplo, o 2. Então, o 2 está aqui. Mas se a gente não tivesse colocado ele, a gente ia fazer 1 vezes 42 ia dar 42. Quando a gente fizesse 21 vezes 3, porque a gente esqueceu de colocar o 2, não ia dar 42. Só nisso a gente já percebe que tem algum erro. Então, é um método muito bom essa tabela de setas para a gente ver se a gente conseguiu descobrir ou não os divisores de um número. Pode acontecer de, às vezes, não ter número para multiplicar, igual a gente tem aqui. 1 vezes 25 vai dar 25. E sobra um número aqui no meio. Então, a gente aqui tem 3 números, né? 3 é um número ímpar. No caso anterior, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Era uma quantidade par. Essa regrinha da tabela de setas diz o seguinte: sempre que a quantidade de divisores de um número for ímpar, o número do meio multiplicado por ele mesmo vai gerar o número que a gente está estudando. Nesse caso, se a gente estuda os divisores de 25, 1 vezes 25 vai dar 25. O 5 ficou sozinho no meio. Se a gente tratar essa regra, então, 5 vezes 5 vai dar 25. Isso é muito importante a gente lembrar, é uma observação muito interessante. Próximo aí, né? A gente sempre tem que tomar muito cuidado com o zero, ele é um número que tem muitas particularidades. Se tratando de divisores, ele tem duas particularidades. A primeira, 0 é o único número que não é divisor de nenhum número, pois é impossível dividir por 0. Coloquei até em vermelho aí, bem chamativo. Qualquer número que a gente tentar dividir por 0 não vai existir. Então, o 0 nunca é divisor de nenhum número. A segunda particularidade, coloquei, todos os números são divisores de 0. Agora, a segunda particularidade já é o contrário. Em vez do 0 ser o denominador, ele vai ser o numerador. Ou seja, 0 dividido por qualquer número vai dar 0. Por isso que todos os números são divisores de 0. Mais um aí, o número 1 também, né? Coloquei que ele é o divisor universal. Sempre que a gente dividir qualquer número por 1, vai dar ele mesmo. Coloquei o exemplo para vocês, 42 dividido por 1 vai dar 42. Ou seja, o 1 não altera em nada o valor do cálculo. Por isso que ele é chamado divisor universal. Um exemplinho agora para a gente fixar isso. Número 1 eu falo assim, o número 5 é divisor de um número 175? Ou seja, a gente consegue dividir 175 por 5 e achar um resultado inteiro? É isso que eu quero saber. Fiz os cálculos aí. 175 dividido por 5 deu 35, que é um número inteiro. Então, a gente pode afirmar com segurança que 5 é um divisor de 175. Depois eu pergunto aí para vocês, quais os divisores de 36? Eu quero saber todos. Coloquei 1, 2, 3, 6, 12, 18 e 36. Vamos fazer aqui pela tabela de setas. Vamos pegar os extremos. 1 vezes 36 dá 36. 2 vezes 18 dá 36. 3 vezes 12 dá 36. Só que aqui o 6 ficou sozinho, ó. Ele é o número do meio. 6 vezes 6 também vai dar 36. Com isso, então, a gente prova não só
o total de divisores de 36, mas que a nossa tabela de setas também está certo. No mais, bons estudos para vocês. Acompanhe o Google Sala de Aula. Sempre eu vou mandar o link dos vídeos, as listas de exercício, tudo por lá. É uma ótima forma de comunicação. Caso alguém tenha alguma dúvida em específico, algum exercício que não entendeu, pode me procurar no particular também, que eu estou sempre aqui para atender vocês. Valeu, galera. Até a próxima aula.